Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo, um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A guerra serviu para espalhar armas. O conflito que acontece na Ucrânia, a guerra indireta da OTAN contra a Rússia, serviu também para espalhar armas. Com esse título, não quero que pensem que o objetivo único foi esse. Esse foi um dos objetivos. Faz bastante tempo que a gente discute esse tema aqui no canal, logo no início do conflito, passadas algumas semanas ou meses. A gente começou a discutir isso porque começaram a aparecer matérias sobre isso. Claro, matérias tirando, como se diz, o dos Estados Unidos da reta, colocando essa responsabilidade sobre a Ucrânia. Logicamente que essas armas que deveriam estar na Ucrânia vão aparecer em vários lugares diferentes, nas mãos de grupos rebeldes, nas mãos de grupos terroristas, nas mãos do crime organizado, e a OTAN de antemão tira o dela da reta, sai da visibilidade, joga essa responsabilidade sobre a Ucrânia. Inclusive daqui a pouco vou falar sobre o caso da Alemanha, que também disse que não tem controle sobre o destino das armas, não sabe se as armas estão na Ucrânia, e diz o quê? Diz que confiou na palavra da Ucrânia, o que abre para nós aí a perspectiva de que vão responsabilizar a Ucrânia. Eu coloquei aí para vocês a foto do Lloyd Austin, que é ainda o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Tem toda uma polêmica envolvendo aí o Lloyd Austin, porque não houve transparência do governo dos Estados Unidos para falar a respeito da doença do Lloyd Austin, que se hospitalizou e ninguém ficou sabendo, isso no meio de um cenário bastante complicado, porque isso envolve tomada de decisões, entendeu? Então é uma figura que toma decisões importantes, que está numa situação de fragilidade, e o governo deveria discutir abertamente isso com a população dos Estados Unidos. E a grande crítica é: não houve transparência sobre isso. Mas o Lloyd Austin, voltando a falar dele, né? O Lloyd Austin, ele falou há muito tempo que a maior parte das armas que saíam dos Estados Unidos, até o momento em que elas estavam nos Estados Unidos, havia um controle sobre o seu paradeiro. Quando iam para a Ucrânia, já não se sabia mais para onde essas armas iam. Isso foi dito há muito tempo, há mais de ano que eu discuti com vocês essa questão aqui no canal. Teve um documentário, inclusive, da CBS, mídia dos Estados Unidos, mídia corporativa, ninguém aqui vai pensar que a CBS é a mídia russa, que ela fez um documentário apontando que 70% das armas não chegavam ao fronte contra a Rússia, o fronte na Ucrânia, de forma que 70% das armas eram desviadas, 30% chegavam. Isso é uma quantidade enorme de armas indo parar, sabe-se lá onde. Esse documentário ficou pouco tempo no ar, depois foi retirado, foi acusado de uma série de imprecisões, etc, etc. Sofreu pressões evidentes pelo seu conteúdo, mas o fato é que essa é uma discussão que está aí pública há muito tempo. Não há nenhum segredo de Estado aqui, eu não estou fazendo nenhum vazamento estilo Wikileaks aqui, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que está sendo discutida o tempo inteiro, que a Ucrânia serviu, e a gente discutiu várias vezes aqui, a Ucrânia serviu como um ponto de dispersão de armas pelo mundo para abastecer grupos que logicamente vão atacar governos soberanos, que já estão atacando governos soberanos com essas armas. Trago aí a seguinte matéria que fala sobre isso. Os Estados Unidos não rastrearam adequadamente mais de US$ 1 bilhão em armas enviadas à Ucrânia, conclui um relatório. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. De 1,7 bilhão de dólares em armas que foram examinadas, tá? Que pegaram um grupo específico de armas, e esse valor
foi no valor de 1,7 bilhão de dólares. De 1,7, 1 bilhão, ou seja, a maior parte dessas armas, não foram monitoradas. Isso dá uma ideia do panorama de que os Estados Unidos não sabem, ou dizem não saber onde estão, uma grande quantidade de armas que deveriam ter abastecido o fronte na Ucrânia, mas no final foram parar, não se sabe onde. Tanto é que várias vezes a gente discutiu aqui, quando acontece um levante armado aqui, acolá, tem movimento em Mianmar, tem movimentos tentando derrubar governos soberanos no continente africano, tem crime organizado na América Latina, e essas armas não estão abastecendo todos esses movimentos que atrapalham regimes soberanos, muitos dos quais adversários dos Estados Unidos. Então, certamente há projeto nisso, não é um erro, é projeto. E claro, muitas armas foram para a Ucrânia e foram vendidas por figuras que ganharam muito dinheiro, talvez fazendo o papel de atravessadores importantes para os Estados Unidos. Então tem sempre o cara que tem que ganhar. E logicamente que se hoje o apoio à Ucrânia não goza de credibilidade perante a população, um dos motivos é esse. Letrinhas azuis. São armas pesadas que não se sabe o destino após terem saído dos Estados Unidos. E, repito, isso não é um erro, ao meu ver, estou colocando aqui a minha perspectiva. Isso não é um erro, isso é um projeto. E sendo um projeto, é preciso observar que existem objetivos muito claros com isso. Ninguém aqui vai achar que os Estados Unidos, meu Deus, como são ingênuos, a Ucrânia enganou eles. Essa é a versão que a OTAN vai defender, que já defende de certa forma, né? Letrinhas azuis. E pode ser até que as matérias sirvam para fazer propaganda. Ó, a gente tem arma que a gente nem sabe onde é que está, comprem lá na Ucrânia, né? Letrinhas azuis. Lideranças de países africanos já disseram, e eu já discuti isso com vocês aqui algumas vezes, já disseram que armas que deveriam estar na Ucrânia estão nas mãos de grupos rebeldes no continente. Esses grupos rebeldes atuam, desestabilizam regimes e servem como porta de entrada e desculpa para que forças da OTAN possam colocar a sua presença militar supostamente para ajudar esses países. Que é aquela questão, eu crio o problema e apareço com a suposta solução, que na verdade é uma ocupação militar. Isso foi replicado até a exaustão no Oriente Médio. Os Estados Unidos, diga-se de passagem, ainda encontram-se presentes a convite de ninguém no Iraque e na Síria, com a narrativa de estarem combatendo o ISIS. Grupo que, inclusive, com os ataques que tem promovido os Estados Unidos e o ISIS também, parecem que estão atuando em consonância. O ISIS ataca o Irã, como falou dias atrás, aí, assumiu a responsabilidade, e os Estados Unidos bombardeando grupos que lutam contra o ISIS dentro do Iraque. Ou seja, isso foi replicado até a exaustão no Oriente Médio. Justamente por isso, os países do continente africano estão tomando cuidado, porque já conhecem o método, porque isso já foi observado no Oriente Médio. Letrinhas vermelhas. A Suécia já flagrou armas do país, armas suecas, que deveriam ir para a Ucrânia, nas mãos do crime organizado sueco. Ou seja, as armas nem saíram da Suécia. Elas foram enviadas diretamente para o crime organizado e é como se tivessem ido para a Ucrânia, e aí setores de segurança foram atuar e acabaram registrando que tinham armas que deveriam estar no fronte na Ucrânia, nas mãos do crime organizado sueco. Sinal de que essa operação Ucrânia, ela serviu para disseminar armas pelo mundo inteiro. Inclusive já foram feitas pesquisas, estudos e análises que apontam que a infraestrutura militar ucraniana sequer teria suporte, condições para dar suporte para tanto apoio que foi enviado. Então é preciso observar a coisa por aí também. Falta apoio, mas é que muito apoio não chegou. Muito chegou, foi uma quantidade enorme de dinheiro que foi despejada na Ucrânia. Mesmo os 30%, se tomando por princípio os números que foram apresentados pela CBS naquele documentário lá atrás, mesmo 30% é uma quantidade enorme de dinheiro que foi despejado na Ucrânia. Aí a matéria da Alemanha que eu comentei com vocês. Ó. A Alemanha não tem certeza para onde foram as armas na Ucrânia. Acreditar
que governos de países membros da OTAN, que tem pessoal trabalhando o tempo inteiro em cima de questões militares, de segurança, os caras passam 24 horas por dia abordando isso. De repente perdem controle sobre as coisas e não sabem para onde as armas vão parar, ao meu ver, pode ser que isso seja verdade, mas ao meu ver, observar a coisa por esse prisma é um pouco de ingenuidade. Existe projeto nisso aí, que é usar a Ucrânia, ao meu ver, como um ponto de dispersão de armas para as mais variadas atividades criminosas no mundo inteiro. E claro, isso enriqueceu enormemente a indústria de armas dos países membros da OTAN, sobretudo dos Estados Unidos. Letras verdes ali, terceiro ponto. A Alemanha confiou na palavra de Kiev, ou seja, do governo ucraniano, sobre o que fariam com as armas segundo o governo alemão. E foram feitas pesquisas e análises que várias dessas armas aí realmente foram vendidas na Dark Web. Eu até discuti com vocês isso logo algumas semanas ou bem no início do conflito. Eu falei que essas armas já estavam sendo vendidas ali, né? Então houve superfaturamento de equipamentos, de alimentos, de armamento. Muita coisa foi vendida para os mais variados grupos, ou seja, houve um sistema aí lógico. Todo mundo sabia como é que isso se daria no governo Zelensky, que já era um governo extremamente corrupto antes do conflito. Diga-se de passagem, toda a fidelidade, entre aspas, toda a lealdade de setores que estão em volta do Zelensky a esse projeto da OTAN são alicerçados sobre um sistema extremamente corrupto. Repito o que eu já falei aqui antes. Quem mais, se não figuras corruptas e cretinas, topariam destruir o seu país para transformarem ele numa arma da OTAN contra a Rússia? Só figuras ladronas mesmo, não tem nem como imaginar que outras figuras fariam isso com o seu próprio país, né? Aí depois vem a OTAN e reclama, mas são políticos muito corruptos. Sim, são políticos à venda. Que tipo de político está à venda? Político cretino, lógico. Aí reclama que o cara é corrupto, são os únicos que estão à venda, não? Não são poucos, são muitos, mas são os que estão à venda, né? Letrinhas azuis. A Alemanha não sabe se 12 bilhões de euros em armas estão na Ucrânia, e esse dinheiro referente a 2023. 12 bilhões de euros em armas. Se eu perder 10 pila, entendeu? 10 reais, 20 reais, que eu vou botar o dinheiro no bolso, ele cai no chão, eu já fico um pouco perturbado, assim, já estraga, o cara já não toma um café, já não compra uns pão. Agora, imaginem a Alemanha, de repente, não sabe onde foram parar 12 bilhões de euros. É muita grana, né? Daí o cara fala, né? Falei, perdi 20 pila e não dá para comprar uns pão, né? Não tem nenhum problema, né? Como dizia o célebre escritor, pães ou pães é questão de opiniões, né? A língua portuguesa é cheia de meandros, né? Letrinhas vermelhas. Um novo partido de esquerda alemão, crítico da OTAN, está pressionando o governo do Olaf Scholz e para dar um retorno sobre essas armas e esse dinheiro. Como assim? Isso é dinheiro do povo alemão. Onde é que estão essas armas, afinal? E é interessante que esse partido de esquerda, que eu discuti aqui, que ele estava sendo, quando ele estava para ser fundado, né, tinha ali coleta de assinaturas, toda essa coisa, né, todo esse processo de formalização do partido, eu discuti que ele era um partido que rivalizaria com a alternativa para a Alemanha, que é a AfD, pelos eleitores críticos da agenda da OTAN. E o interessante é o seguinte, esse partido que está surgindo é um partido de esquerda, e ele está conseguindo retirar eleitores da alternativa para a Alemanha, que é de direita, de forma que existe o quê? Existe uma carência de movimentos contra a OTAN, ou críticos, em relação ao servilismo alemão à agenda britânica estadunidense, a ponto de pessoas de esquerda estarem votando, ou que tinham tendências de esquerda, ou que simpatizam com a esquerda, ou que normalmente votam na esquerda, estarem votando num partido de direita, porque não havia nenhum movimento à esquerda até então que criticasse isso. Agora apareceu e alguns eleitores estão naturalmente fluindo para esse partido, que é um movimento que critica a OTAN, que é uma questão interessante. Que existem pessoas que elas estão fechadas
na ideia de que é preciso combater um adversário em comum, que é o projeto da OTAN, o projeto das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. E a gente tem várias conversas aqui no canal sobre isso, né? Trago aí mais uma matéria, tá, relativa à Ucrânia. O ministro da Ucrânia insta os ucranianos a criarem drones para o exército em casa. Então, é uma espécie de gig economy, né, que é uma economia dos bicos aí digital. O cara faz um curso online e monta os drones em casa, muito alinhado com as perspectivas profissionais do século XXI, e abastecem o exército ucraniano com isso. Claro, isso passa uma impressão de que todos estão juntos contra a Rússia, mas isso também é revelador sobre o quê? Sobre o momento no qual o fronte se encontra, que é uma carência de armas, muito porque muitas foram parar em vários lugares. Agora apela-se para que o povo ucraniano produza armas no fundo do quintal, né? Letrinhas verdes. A mistura de redução do apoio da OTAN com a dispersão de armas para fora da Ucrânia criou a atual situação. Junto com a corrupção, junto com as falhas estratégicas, junto, claro, com um adversário que é gigantesco, que é enfrentar a Rússia não é um passeio no parque, entendeu? Enfrentar a Rússia é um adversário consistente. A OTAN está entendendo isso. Depois de muita chinelada que ela tomou, a OTAN está entendendo que ela não está indo passear no parque no final de semana e aí enfrentar um adversário considerável. Vários artigos da OTAN apontavam que seria um passeio no parque, né, mas a gente sempre apontou. Alguma hora essa verdade terá que vir à tona. Letrinhas azuis. Os ucranianos farão cursos online e o governo espera que sejam produzidos 1 milhão de drones em 2024. Né? A OTAN apostará no terrorismo? É uma pergunta, porque está ensinando vários a fazer esses drones, que serão utilizados possivelmente para depois do conflito. Já teve texto da OTAN dizendo que a Ucrânia precisa se defender e eventualmente atacar a Rússia, de forma que se a Rússia permitir que o conflito acabe e um cessar-fogo seja feito de qualquer jeito, a Ucrânia pode ficar como um ponto de ataque constante a posições anti-ucranianas agora russas, a todo tipo de atentado, né? Então precisa observar isso aí com algum cuidado. Transformar a Ucrânia num ponto, uma central de ataques terroristas contra o Estado russo. Isso é uma questão importante. Matéria do The New York Times. Veio uma ajuda consistente aí, né? Trago a seguinte matéria. O Reino Unido promete 3 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. A matéria continua. O pacote anual britânico é cerca de 255 milhões de dólares a mais do que nos últimos 2 anos e faz parte de um esforço para tranquilizar o governo ucraniano em meio a preocupações sobre uma potencial escassez no apoio ocidental. Então, ou seja, que é o que eu coloco nas letras vermelhas ali. Ó. O apoio aparece no momento em que a União Europeia e Estados Unidos têm dificuldades para aprovar um novo apoio. Aí entra o Reino Unido, que é um dos grandes núcleo duro da OTAN. Tem Estados Unidos e Reino Unido, então a gente está falando aqui do núcleo duro da OTAN. Os Estados Unidos têm problemas políticos para manter o apoio, até porque já despejaram uma enorme quantidade de dinheiro, boa parte dele na Ucrânia, boa parte dele parecia que ia para a Ucrânia, mas não foi. E a União Europeia tem problemas também, porque tem crise econômica, tem crise de popularidade no apoio à Ucrânia, tem várias coisas que a gente já discutiu aqui. E o Reino Unido aparece agora, o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, tanto é que eu sempre falo, uma coisa é o projeto anglo-yankee, outra coisa é a União Europeia, a Europa continental. Então, né, agora nem formalmente mais o Reino Unido está ligado à Europa continental, porque saiu da União Europeia naquele processo do Brexit. Né? Letrinhas verdes. O acordo deixa em aberto, e isso soou estranho aí, né? Não sei se vocês acompanharam, esse acordo entre Reino Unido e Ucrânia, nessa conversa do Rishi Sunak com o Zelensky, deixa em aberto a possibilidade de intervenção direta do Reino Unido no conflito. E até o Medvedev, até porque a função do Medvedev, que é o ex-presidente russo, figura que ainda atua no governo do Vladimir Putin hoje, o papel dele é ser figura bombástica, entendeu? Para acompanhar as redes sociais do Medvedev
E isso é um papel dele, ele aglutina forças mais radicais da política russa em torno do governo Putin, já que ele é um aliado do Putin. Para acompanhar as redes sociais do Medvedev é preciso botar uma roupa de risco nuclear, assim, porque o cara ele está sempre fazendo ameaças nucleares. Mas é o papel dele, entendeu? Podem perceber que os governos fazem muito isso. Tem uma figura mais incendiária, que toca fogo na pichorra, e tem outra figura que é mais ponderada e centralizadora dos variados interesses que circulam naquele país. No caso da Rússia, comparar o Medvedev com o Putin é ultra centrado, super diplomático, e o Medvedev é o papel do cara que entra chutando a porta, entendeu? O Medvedev advertiu, se o Reino Unido entrar diretamente no conflito, botar combatentes lá em quantidade razoável, é guerra. Isso aí é declaração de guerra. Então, se vocês acompanharem todas as falas do Medvedev, ele é sempre o cara que entra, né, pé na porta e soco na cara, né? E aí continuamos, tá? Continuamos na região e continuamos falando de Ucrânia. A Europa tem problemas com a Ucrânia, mais problemas. Lembra que eu falei da Estônia, que ela ia ter problemas se ela levasse à frente aquela história de devolver refugiados ucranianos para a Ucrânia à força, para que eles fossem para o fronte, provavelmente serem triturados lá no moedor de carne da guerra? Então, lá atrás eu falei, a Estônia, se ela vai levar à frente até o rabo da palavra essa história, isso aí vai dar problema, porque isso aí fere muito pressuposto internacional importante, entendeu? E a Estônia não tem envergadura para peitar uma decisão dessas. Isso volta em efeito bumerangue de uma maneira espetacular. Porque a Estônia estava fazendo um movimento ali extremamente covarde, óbvio, né, atendendo a solicitações provavelmente da OTAN e pressões da Ucrânia, porque a Ucrânia ela precisa ter liberdades para pressionar os outros, dada pela OTAN para poder fazer a guerra pela OTAN. Só que devolver caras refugiados é uma coisa muito feia na questão no direito internacional, entendeu? Então a Estônia resolveu recuar por os evidentes problemas que isso geraria. Trago aí a seguinte matéria. Eu pintei no mapa para vocês aí a Estônia de laranja, que eu vou falar agora, e a Romênia de verde, que eu vou falar no segundo momento aqui. A Estônia não enviará cidadãos ucranianos em idade de recrutamento de volta para a Ucrânia, diz a primeira-ministra Kaja Kallas, né? Que ela bate de frente com alguns outros setores ali que haviam afirmado isso. Por quê? Porque é o tipo de coisa que não se faz e teria implicações nefastas. Então o próprio regime político tentou, fez um balão de ensaio, deve ter dado um problema enorme, voltaram atrás. Letras vermelhas, primeiro ponto. A Estônia teme as implicações internacionais de devolver refugiados para a Ucrânia. Não é porque os refugiados são da Ucrânia, é devolver refugiados. Isso é uma questão muito complexa. Letrinhas azuis. O povo havia decidido, o povo não, né? O país, a Estônia havia decidido isso para agradar a OTAN, óbvio, e para aliviar os custos do Estado com a manutenção dos ucranianos vivendo e sendo atendidos pelo aparelho de Estado dentro da Estônia. E isso soou muito mal. Por isso que o governo da Estônia volta atrás, né? Muito difícil fazer esse tipo de manobra. Porque o Zelensky está incomodando os países da Europa para devolverem os refugiados ucranianos há muito tempo. E os países dizem, lógico, com razão, que não dá para fazer isso aí, não se faz isso não é bem visto em termos internacionais. Devolver refugiado. Letrinhas azuis. A Ucrânia está tendo dificuldades de recrutamento, que eu já discuti aqui. As forças militares e o governo Zelensky querem colocar no fronte 450 a 500 mil soldados novos, aí, mas isso aí é um esforço gigantesco. Né? Mas a Estônia sugeriu que o Zelensky deve convencer os ucranianos a voltar e não forçá-los a isso, pedindo que os caras sejam mandados de volta embora, porque isso gera problemas para o país que está recebendo os ucranianos. Para qualquer país que está recebendo refugiados. É preciso fazer uma análise, triagem, estudo da situação para tu conseguir tomar decisões sobre o que fazer com refugiados. Porque um país não pode devolver uma pessoa para a morte quando ela está pedindo asilo, entendeu? Porque
fogem de situação de guerra, situação de perseguição política, situação de mais variadas situações que o mundo oferece. O cara vai para um país e, lógico, fechar a porta, bater a porta na cara dessas pessoas, sem um estudo prévio, isso aí joga contra o direito internacional, entendeu? Matéria da Reuters, tá? Continuando nesse assunto de que a Ucrânia é um problema para a Europa. Agricultores e caminhoneiros romenos protestam contra subsídios e impostos, mas também protestam contra a Ucrânia, contra a entrada de setores econômicos ucranianos na economia da Romênia. Aí vai dizer, mas eu já falou sobre isso, eu falei sobre isso exatamente dessa maneira, só que sobre a Polônia. Já aconteceu relativo à Hungria, já aconteceu relativo à Eslováquia, ou seja, a questão da Ucrânia está destruindo setores econômicos em vários países europeus. Agora a gente está vendo a Romênia. A Romênia, que não é nenhum adversário da OTAN. A Romênia é um membro da OTAN, inclusive muito devotado. Assim como a Polônia era quando começou a brigar com o governo ucraniano. Então, assim, uma coisa é ver a Rússia como um adversário. Uma coisa é usar o que está acontecendo para tirar vantagens para o seu país. Outra coisa é destruir o país para atender uma agenda que não interessa. E a Romênia vai até onde pode e quando começa a passar da conta, o povo romeno, setores econômicos romenos vão para a luta, assim como na Polônia aconteceu. Por isso que o Viktor Orbán na Hungria, ele nem entrou nessa parada aí de servir como ferramenta da OTAN, botando o seu país em prejuízo por causa do que está acontecendo. Tanto é que se recusou a sancionar a Rússia. E por isso o Viktor Orbán mantém popularidade. Já o governo polonês demorou demais para tomar essas decisões, de romper com alguns pontos da agenda da OTAN, e o governo polonês saiu do poder, né, pelas eleições, que é o governo da direita polonesa, que é o Lei e Justiça, demorou demais para fazer algumas constatações importantes e foi detonado nas eleições, entendeu? Agora, o governo que está subindo ao poder na Polônia, com o governo, a coalizão do Donald Tusk, comete erros ainda maiores. A probabilidade de não sobreviver muito não é muito grande, entendeu? Não é muito pequena, quer dizer. Letras vermelhas. Os grãos e os setores de transporte ucranianos têm devastado setores de países europeus. Acontece na Romênia igual acontece na Polônia. Letras verdes. Os manifestantes também querem redução de taxas e mais agilidade no pagamento dos subsídios. Ou seja, existe uma crise deflagrada na Europa. A Ucrânia vem para piorar esse panorama. Então, ou os governos tomam decisões mais alinhadas com os interesses da população e dos setores econômicos do seu país, ou senão eleições serão feitas e cada vez mais, claro, dentro das possibilidades de uma eleição em uma democracia liberal, esses governos serão retirados, ainda que exista todo um trabalho eleitoral para botar no poder forças alinhadas à OTAN. O nível de infiltração de setores políticos alinhados com o projeto da OTAN, e quando eu falo projeto da OTAN, é projeto britânico-estadunidense, não é de todos os membros da OTAN. A maior parte dos membros da OTAN perde com o projeto da OTAN. Então, mesmo com todo o esforço para levar ao poder certos setores, é claro que não vai ter como maquiar para sempre isso, entendeu? Vamos para o outro fronte, né? Outro fronte da OTAN, que torna-se cada vez mais claro que é um fronte da OTAN. Hoje vai ficar muito bem. Isso aí vai, assim, sabe o que é que eu desenho para ti? O que é a OTAN que está lá? Já é Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha falando sobre posicionar barquinhos no Golfo Pérsico, entendeu? Então é um fronte da OTAN contra algumas forças e países do Oriente Médio em consolidação. Trago o fato do final de semana, que na verdade assim, ó, quando eu terminei de gravar o vídeo na quinta-feira de noite, eu saí, fui jantar, né, fiz ali uns exercícios, meu banho. Quando fui jantar e olhar a TV, eu vi que os Estados Unidos tinham atacado o Iêmen e o Reino Unido também. Tanto é que alguns de vocês me perguntaram, ô Thiago, tu já tá sabendo que atacaram, né? Porque o vídeo foi gravado na quinta e eu programei para sexta de manhã, 12 horas antes, como eu sempre faço. E aí, eu até comentei, não, quando eu terminei de gravar o vídeo, organizei, programei, saí, quando eu sentei na frente da TV, eu vi que tinha rolado os ataques. Mas aí, né,
Aí o vídeo já estava feito, deixa para segunda-feira também, não é uma sangria desatada, né? E estou falando sobre isso hoje. Estados Unidos ataca o Iêmen em apoio a Israel. Algo que já estava no horizonte, já tinha sido até avisado, comunicado que seria feito assim, né, que Estados Unidos e Reino Unido poderiam bombardear o Iêmen. Houve lá uma resolução na ONU, alguns países se abstiveram, né, mas a resolução foi aprovada, Estados Unidos e Reino Unido sentiram que isso seria um ok para justificar um ataque ao Iêmen, e o ataque foi promovido, né. Foi uma pena, claro, China e Rússia não terem vetado, poderiam ter feito, não fizeram, e isso acabou resultando aí Claro, isso não impediria Reino Unido e Estados Unidos de atacarem, só que, claro, se China e Rússia promovessem um veto a isso, seria a propaganda da mídia corporativa pró-OTAN diria que China e Rússia estão apoiando ataques a rotas comerciais importantes no mundo, estão estimulando terrorismo global, toda essa bobagem. Mas, né, dado o cenário que vive o Oriente Médio e o motivo para os Houthis fazerem o que fazem, que é apoio aos palestinos que sofrem um massacre na faixa de Gaza, né? Mas, enfim, a resolução foi aprovada, os Estados Unidos e o Reino Unido sentiram que poderiam fazer isso, a despeito da opinião internacional, que também não concordou com os ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas se a resolução tivesse sido vetada não mudaria muito, porque eles atacariam igual. Mas o fato é que havia poder de veto, poderiam ter feito, mas isso desagradaria Israel, que tem uma grande influência econômica, isso geraria a narrativa de que estão apoiando ataques a navios e a rotas comerciais, a liberdade de navegação e pipipipopopó, e preferiram se abster, Rússia, China e mais 2 países ali, né? Trago a seguinte matéria, do The New York Times. Mísseis dos Estados Unidos atingem alvos no Iêmen ligados à milícia Houthi. A matéria continua. Os ataques liderados pelos americanos, pelos estadunidenses, ocorreram em resposta a mais de 2 dúzias de ataques de drones e mísseis Houthi contra navios comerciais no Mar Vermelho desde o início do massacre de Israel contra os palestinos. Qual é o ponto primordial aqui? Esses ataques foram promovidos, mas eles não vão mudar, por enquanto, pelo que foi feito até agora, a ordem das coisas. Até porque assim, os Houthis, os caras são casca grossa, entendeu? Não é fácil de lidar com eles, não é meia dúzia de ataques a alguns pontos seus dentro do Iêmen que vai mudar esse panorama. Os caras passaram anos e anos sendo bombardeados pela Arábia Saudita, municiados pelos Estados Unidos, e continuaram ali na maior força, na maior tenacidade, e hoje governam a maior parte do povo do Iêmen, entendeu? Ou seja, os Houthis são o governo de fato do Iêmen. Só é preciso dar uma canetada para oficializar. Então eles têm um respaldo. Tá aí o Iêmen pintado em laranja, a rota ali pelo Mar Vermelho que leva até o canal de Suez com uma flecha vermelha e Israel pintado de amarelo. Letrinhas vermelhas. Os ataques não foram capazes de comprometer o suficiente a logística dos Houthis. E claro, os Houthis sabiam que isso aconteceria. Ninguém é ingênuo para promover ataques no Mar Vermelho e depois ficar escandalizado porque foi atacado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Porque sabiam que esses países dão guarida ao Estado de Israel. Então os Houthis sabiam que seriam atacados. Se atacados para os Houthis é a coisa banal de todos os dias, entendeu? Os caras são atacados há muitos anos. Eles desenvolveram um modus operandi de sobreviver sob circunstâncias muito difíceis. Boa parte da população do Iêmen, por causa dos bombardeios da Arábia Saudita e em parceria com os Estados Unidos, boa parte do povo do Iêmen vive sob uma situação de penúria. Muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas já morreram nessa guerra que acontece no Iêmen, esse ataque. Então, assim, para os Houthis não é uma novidade, não vai mudar o curso das coisas. Não é que os Houthis já disseram, não, vida que segue e a gente vai continuar atacando navios ligados a Israel. Agora, depois desse ataque aqui, eles vão aumentar aí o cardápio.
letrinhas azuis. Os Houthis governam a maior parte da população do Iêmen, então foi um ataque ao Iêmen. Porque os caras colocam na mídia como se os Houthis fossem meio que estrangeiros no Iêmen. E não é, os caras são um governo do Iêmen, tá? Que fique muito claro isso. Assim, o Hamas não representa os palestinos. Bom, não é isso que os palestinos pensam, porque a maior parte dos palestinos votou no Hamas nas últimas eleições e até hoje pesquisas são feitas e o Hamas é muito mais popular que a autoridade palestina. Então essa conversa de que o Hamas deixa os palestinos como reféns é uma grande bobagem. Boa parte dos palestinos veem que a luta do Hamas armada é justa porque eles são atacados de maneira armada, entendeu? Então não é para ver esses grupos como os grupos que mantêm a população como refém. Não é bem por aí, não. Letras azuis. Certamente haverá forte resposta do grupo dos Houthis, que se acostumaram, né, o grupo se acostumou a sobreviver a constantes bombardeios promovidos pela Arábia Saudita com a ajuda dos Estados Unidos. Então, estava num grupo que tem um poder de fogo e de resiliência muito forte, podem atingir pontos bem variados da região, então é bom que o pessoal já se prepare para uma resposta aí bem contundente, e isso aí não abalou eles, tá? Letras vermelhas. Os Houthis já afirmaram que só irão parar quando Israel parar de massacrar os palestinos em Gaza. Mais uma matéria agora do The Guardian, mídia britânica. O Rishi Sunak diz que o Reino Unido agiu em legítima defesa com ataques aéreos no Iêmen, ou seja, Estados Unidos e Reino Unido sempre agem em legítima defesa, mesmo que seja atacando outros países, então para eles sempre é legítima defesa. O mundo é a jurisdição do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? O primeiro-ministro defende legalidade da ação militar contra os Houthis, enquanto parlamentares pedem escrutínio parlamentar. Não é popular esse ataque, não é porque teve uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que condena ataques a rotas comerciais ali por parte dos Houthis, que isso autoriza bombardear o Iêmen, que é um país que já vive um drama humanitário. Letras verdes. O Reino Unido também atacou o Iêmen e os Estados Unidos e o Reino Unido, lembrando, avisaram que iriam bombardear. Essa foi uma discussão que foi feita anteriormente, né? Isso não justifica o ataque também, não é igual ao Israel, não é porque tu diz que vai bombardear um hospital que tu pode bombardear um hospital, né? Letras azuis. O David Cameron, que hoje é o cara das relações, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, ele articulou com Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, a operação. Lembrando que ele, o David Cameron, era o primeiro-ministro britânico nos ataques que derrubaram o Gaddafi na Líbia, ataques criminosos, né, uma operação clandestina que apoiou rebeldes e que teve atuação direta da OTAN, que matou o Muammar Gaddafi, desorganizou completamente a Líbia, e o David Cameron também foi aí, participou, esteve liderando ataques à Síria e ao Iraque, é um entusiasta disso. Então estamos falando de uma figura muito perigosa do governo britânico que agora atua. Inclusive, podem perceber que o David Cameron, como figura que aparece no governo Rishi Sunak, que é um retorno ali nas relações exteriores, ele muda muito as práticas que o Reino Unido vinha fazendo. Não muda a conduta e o discurso, muda realmente a ação. Me parece que está partindo mais para a trocação de soco, né? Trago em matéria da Reuters, tá? Vamos botar a Alemanha aqui. Ó. A Alemanha participará de uma missão naval naval da União Europeia no Mar Vermelho, diz um legislador, letras vermelhas. A Alemanha enviará navio com defesas antiaéreas e helicópteros de ataque para a região, ou seja, a OTAN entrou na parada definitivamente, entendeu? É uma guerra regional em consolidação, não estou dizendo que vai acontecer, mas há uma escalada e os caras estão posicionando peças. É isso que está acontecendo. Letras verdes, terceiro ponto. França e Alemanha também querem ampliar a presença no Golfo Pérsico. Isso aí vai ser uma provocação ao Irã. O Irã não entrou direto na parada ainda. O Hezbollah, grupos que atuam no Irã, grupos que atuam no Iraque e na Síria, e os Houthis e o Hamas atuando na faixa de Gaza, e os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano, e grupos no Iraque e na Síria já geraram uma senhora de uma bagunça ali. O Irã não entrou diretamente nisso ainda. O Irã, bom, não precisa... Se a entrada direta do Hezbollah já gera um cataclisma militar ali para Israel, que forçaria a entrada direta dos Estados Unidos e do Reino Unido,
Se o Irã entrar nessa parada, aí a coisa fica muito feia. Tanto é que a Arábia Saudita já está dizendo assim, que vamos parar com isso aí, que não vai prestar. A Arábia Saudita morre de medo de qualquer intervenção iraniana. E a Arábia Saudita é uma senhora compradora de armamento dos Estados Unidos, é um dos grandes orçamentos militares do mundo. Entendeu? Mas o Irã é uma força considerável. Continuamos no assunto, tá? Trago mais um tema aqui, mas continuamos no mesmo assunto, na mesma região. O ataque no Iêmen preocupa países, que é o que eu estava falando antes da Arábia Saudita. A Arábia Saudita pede contenção após ataques aéreos ao Iêmen. Tá? A Arábia Saudita está ali, pintada de laranja. O Egito está pintado de verde, que eu vou falar daqui a pouco dele. Tá? E o Irã está ali, ó, ao lado do Iraque, ou seja, do outro lado do Golfo Pérsico. Percebam que é uma distância curta, ou seja, se der problema, a Arábia Saudita está ali de frente para o crime. Né? Letras vermelhas. Os sauditas pediram que os Estados Unidos evitem nova escalada no Iêmen. Até porque Irã e Arábia Saudita chegaram a uma trégua que foi intermediada, intermediada pela China. Isso levou a uma redução da tensão no Iêmen. E eu falei várias vezes aqui, a China conseguiu, num diálogo promovido entre Irã e Arábia Saudita, reduzir a tensão regional. Os Estados Unidos, como a diplomacia de bagunça no mundo, vão trazer isso de volta. E realmente, mais uma vez a China aparece como um adulto na sala. Reduz a tensão, vem os Estados Unidos e bagunçam a questão. Né? Letrinhas azuis. O ataque da OTAN ao Iêmen amplia o apoio regional à causa dos Houthis, tá? Por causa do seu apoio à faixa de Gaza, que é extremamente popular. Ou seja, os Houthis do Iêmen ganham muita projeção regional e com a sua própria população. Até a oposição no Iêmen está elogiando os Houthis pelo que estão fazendo, entendeu? Então eles ganham muita projeção regional com isso. Porque eles fazem aquilo que boa parte da população no mundo islâmico gostaria. Cara, façam alguma coisa, mas tem palestino demais morrendo lá. E não só no mundo islâmico. Fora dele também. Vários de vocês comentam aqui conduta moral dos Houthis. Vários de vocês elogiam nos comentários os Houthis pelo que estão fazendo. Porque muitos queriam que aquilo fosse feito. Alguns de vocês comentam, parem o massacre em Gaza. Os Houthis estão trabalhando para isso. Isso dá projeção política para os Houthis, entendeu? E repito, olha, para conseguir dobrar os caras vão ter que fazer muito mais do que estão fazendo dentro do Iêmen. Não é meia dúzia de bombardeios que vai parar os Houthis, não. Tá? Letras azuis. Os sauditas toparam atender a exigências dos Houthis após intermediação da China. Ou seja, isso também é um negócio. Tanto para o Iêmen, que a China vê perspectivas de investimento econômico ali, Mas uma coisa é promover paz para conseguir ganhar grana, outra coisa é botar tropa militar para ganhar dinheiro, como os Estados Unidos fazem, né? Convenhamos, né? Uma diplomacia bem mais requintada. Que abrirá novos negócios também entre a China e a Arábia Saudita, ou seja, a China foi fiadora desse acordo, mas lógico, ofereceu muita coisa para a Arábia Saudita para que permitissem a retomada de portos e aeroportos pelos Houthis no Iêmen, para que a Arábia Saudita se dispusesse a pagar os salários de muitos funcionários públicos do Estado iemenita, que são governados pelos Houthis. Ou seja, a Arábia Saudita se dispôs porque ganhou alguma coisa, e a China ofereceu esse lastro, entendeu? E claro, a gente está falando dos Houthis, cara. A gente pega a situação do funcionalismo público no Iêmen, que trabalha para manter a estrutura burocrática em frangalhos por causa de inúmeros ataques. Os caras estão há anos sem receber e ali, entendeu? Não é bem por aí, não é meia dúzia de bombardeios que vão parar os Houthis, com certeza. Olhem essa matéria aqui, a gente traz o Egito para essa discussão do Mar Vermelho. Né? Receitas do canal de Suez do Egito caem 40% em meio aos ataques Houthi. Ou seja, grande função do canal de Suez é conectar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Isso encurta a viagem e faz com que não precise circundar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Só que os ataques Houthi geraram pânico no mundo empresarial que resolveram não seguir aquela rota. Letrinhas vermelhas. A rota pelo Cabo da Boa Esperança, ou Cabo da Esperança não, né? É Cabo da Boa Esperança, tá? Tem um erro ali. A rota pelo Cabo da Boa Esperança amplia o tempo de entrega e encarece o custo do transporte. Gera uma enorme dor de cabeça.
de forma que os Houthis pegaram no nervo quando fizeram isso contra Israel. Letras verdes. Israel está sob pressão, pois é em resposta ao seu massacre contra os palestinos que os Houthis estão promovendo ações, ou seja, Israel está em evidência. E os Houthis colocam, ou vocês param de matar palestino, ou senão as rotas comerciais vão continuar comprometidas. Isso coloca Israel sob pressão. Vamos falar das eleições em Taiwan, tá? Porque saiu o resultado gerou tensão regional. Por quê? Porque William Lai, trago aqui matéria do South China Morning Post, William Lai, do atual partido que governa Taiwan, venceu as eleições presidenciais de Taiwan, mas o partido perde o controle da legislatura, pelo menos até o momento que essa matéria foi feita. Não sei se confirmou realmente, né? Vou atualizar ao longo da semana essa questão da parte legislativa. Mas o que importa é falar da vitória presidencial desse Lai, que é atual vice de Taiwan. Lembrando, Taiwan, província, né? Província não, mas é um estado, até porque acho que não é assim que a China se refere às suas regiões administrativas, né? Mas Taiwan é parte integrante do território chinês com autonomia administrativa. Então houve uma eleição para uma espécie de presidente de província, já que Taiwan é parte do território chinês, e esse cara aí, que era atual vice da Tsai Ing-wen, tornou-se agora o novo líder de Taiwan. E ele é um cara que defende a independência de Taiwan. Isso vai gerar tensão, por isso que eu coloco o resultado gerou tensão regional. Letras vermelhas. O Lai aprofundará a política de Tsai Ing-wen de flerte com o separatismo de Taiwan. Ela tinha uma conduta até mais moderada, ele tende a aprofundar isso aí. Letrinhas azuis. O Lai já expôs opiniões favoráveis à independência de Taiwan e os Estados Unidos celebraram a sua vitória. A celebração foi tão grande, né? Coloco ali nas letras azuis, o tom de comemoração da bolha da OTAN em torno da vitória do Lai fez com que a China alertasse os países sobre a euforia com Taiwan. E que foi uma forma de desrespeito. Por quê? Porque a maior parte dos países no mundo reconhece o princípio de uma só China, inclusive os Estados Unidos. O que é o princípio de uma só China? Taiwan é parte da China, com autonomia administrativa, mas é parte da China. Ficar celebrando a vitória de um cara que apoia a independência soa mal. Trago aí mais uma matéria sobre o assunto. O chefe de ligação do Partido Comunista Chinês encontra-se com o assessor de segurança do Biden para explicar a linha vermelha de Taiwan. Isso antes da eleição, tá? 3 dias atrás. A eleição foi ao longo do final de semana e isso aí foi antes do final de semana, ou seja, a China avisou de antemão, ó, segura a onda de vocês aí. Letras vermelhas. Os Estados Unidos encontram-se em um momento no qual abrir mais um fronte pode ser arriscado. Isso estava na mesa, certamente, né? A China tem muito poder de fogo. Os Estados Unidos já estão atrapalhados na Ucrânia, com problemas crescentes no Oriente Médio, e aí vão peitar mais uma guerra por Taiwan. Vai ter perna para tudo isso aí, os Estados Unidos, a OTAN no geral? Letras verdes. O fronte na Ucrânia debilitou a OTAN e a ampliação da tensão no Oriente Médio preocupa. Aí vão querer abrir um confronto no Indo-Pacífico também, no momento em que, se acontecer um confronto agora, é apagão tecnológico, entendeu? Porque se Taiwan for arrastado e a sua indústria de semicondutores de altíssima tecnologia parar, a quarta revolução industrial vai ser abatida em pleno voo ou vai ser postergada para muito depois. Vai ter um apagão tecnológico e vai ser uma crise assim, ó. Se a crise envolvendo a Ucrânia, a pandemia já foi uma crise gigante, é uma guerra nessa região do mundo aqui, que atinja vários países e vários mares importantes com rotas comerciais fundamentais para tecnologia e indústria, isso aqui vai gerar uma explosão da economia num nível enorme. Tanto é que eu falei, quando der o primeiro tiro para cima lá e começar a guerra, já podem comprem tecnologia como puderem, porque vão ficar um tempo sem tecnologia. Não, você sabe que eu não gosto de gerar catastrofismo, mas aqui é preciso ser realista, né? Ninguém acha que vai gerar uma guerra numa zona de produção de tecnologia e não vai acontecer nada, né? Até porque Coreia do Sul também entra, Japão também entra, porque são as buchas de canhão da OTAN.
E aqui a gente vai para uma última matéria, né, um relatório da ONU que foi publicado aí e publicou dentro do G20 as nações que conseguiram dar um ganho real de salário aos trabalhadores daquele país. Aí apareceu aí o México, figura, tanto é que eu botei o López Obrador aí, como na foto, né, que é o presidente do México. Apareceu China e Rússia entre as nações com crescimento salarial real em 2023. O México ali do título da matéria eu acrescentei entre parênteses já, porque eu falei, pô, mas por que não botaram o México também que apareceu ali, não? Então é o seguinte, o que China, Rússia e México estão fazendo que habilita fazer sua economia avançar e dar ganho real para os trabalhadores? Não seguir a cartilha da OTAN. Isso é o mais fundamental. Todo mundo que segue a modelística, eu não estou dizendo que todo mundo que não cresceu seguiu a modelística da OTAN, mas estou dizendo que seguir a modelística da OTAN é certeza de não crescer. Tá? Então, tem país que não seguiu, mas a gente sabe que as lideranças que puxaram a locomotiva do crescimento estão no sul global e não seguem a agenda recessiva da OTAN. Tanto é que quando o Javier Macri aqui, que é o presidente da Argentina, uma fusão com o Macri, né? Já que o Macri é uma figura que dá lastro à presidência dele, né? O Javier Milei. Quando ele atrela toda a sua economia ao modus operandi da OTAN, é uma certeza de que o cara não vai sair do buraco com isso. Porque nem as nações organizadas, com economia estabilizada, elas estão se desestabilizando com essa agenda. Então quando ele diz que vai atrelar, não vai dar certo. E é engraçado como assim, os caras repetem isso há tanto tempo. Esse receituário neoliberal desses caras, eles vendem isso todas as malditas eleições há muito tempo. E sempre dá errado, sempre dá errado. Parece que o pessoal tem memória de peixe. Sempre dá errado, cara. Sempre dá. Aí eles repaginam, agora chamam de anarcocapitalismo. É a mesma merda, entendeu? Aí eles fazem de novo, erram, destroem tudo. Letras vermelhas. Economias que adotam um modelo recessivo da bolha da OTAN veem a economia retrair. Letrinhas azuis e caso preocupante, pelo menos para nós aqui no Brasil. O Brasil, a Itália e a Indonésia apresentaram números negativos de ganho real para o trabalhador. Não é aumento nominal, é ganho real do trabalhador perante indicadores econômicos de inflação. Quem ganhou aumento real e quem não ganhou. E Rússia, China e México apresentaram indicadores positivos. Isso é importante. Tá? Quem nega a importância disso aqui ou é um cara do mundo especulativo financeiro, porque existem duas coisas importantes aí. Uma delas é o crescimento produtivo. É promover o crescimento real de um país, soberano, defendendo os grupos que produzem e defendendo as pessoas que produzem. A gente está falando aqui de classes médias e trabalhadoras e de setores produtivos de uma nação e das riquezas que essa nação contém. Outra coisa é uma luta pelos setores especulativos. Boa parte das pessoas que defendem essa agenda da OTAN, neoliberal, talvez nem o saibam. Muitos sabem e são sem vergonha, mas muitos nem sabem, mas defendem um setor especulativo que não favorece em nada essas pessoas, entendeu? Toda essa agenda do Milei aí, esse monte de boca aberta defendendo isso aí, esse pessoal aí está defendendo os setores produtivos, trabalhadores na Argentina? Lógico que não. Então chegamos ao momento final do vídeo, né? Que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem e podem apoiar financeiramente o canal. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém o canal efetivamente são os apoios dados por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Trouxe aqui 3 formas de apoio, são as 3 formas de apoiar o canal. As 3 não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Em cada uma delas vocês podem escolher com qual valor vão apoiar, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Escolham uma forma. Tiago, eu quero ajudar de 2 formas. Posso? Eu falo, porra, agradeço ainda mais. Mas eu coloco 3 aqui
para que vocês optem por aquela que for mais prática, mais simples, mais confiável para vocês, entendeu? Então, eu deixo 3 formas aí para que vocês escolham aquela que vocês acharem melhor. Cada um faz da maneira como gosta e é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, o conteúdo tá aí, tá? E ajuda com quanto quiser, né? O conteúdo fica aberto para quem não pode também. Acho uma maneira importante, os que podem ajudem, os que não podem, compartilham financeiramente, compartilham, comentam com os amigos, né? Vão fazendo o canal crescer organicamente, que é uma maneira de crescimento desse canal. E primeira forma de apoio, boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o link, o site, o endereço do Apoia-se. Segunda forma de apoio pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular como chave Pix, número do CPF, do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, escreverem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou pode ser através do botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo. Ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que melhor se adequa ao que vocês podem ou querem ajudar. E estão aí as 3 formas. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.